Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mais uma quarta-feira, ainda virtualmente, mas eu creio que logo, logo nós estaremos juntos presencialmente. Vamos continuar orando para que o Estado nosso Estado e vários outros estados continuem no azul, em queda constante de casos da Covid, para que nós possamos reabrir nossa comunidade com segurança. Tudo é no tempo do Senhor. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje num texto bastante conhecido da palavra, está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito essa palavra de vida. Que o Senhor esteja abrindo os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Espírito de Deus deseja ministrar no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nesses dias de tantas encrencas, de tantas coisas difíceis que nós temos vivido, essa pandemia que tem trazido tanta agonia no mundo, tem provocado tantas perdas, nesse tempo de encrencas de opiniões, encrencas políticas, partidarismos, e os cristãos têm se deixado levar por tantas coisas. E eu queria trazer essa mensagem para a igreja hoje, da parte do Senhor, e dizer a todos que vigiar e orar é uma questão de sobrevivência espiritual, para que nós não venhamos a sucumbir, a cair, a tropeçar por conta das nossas escolhas. Sejam mais cautelosos, tenham um pouco mais de cuidado ao tomarem posições, decisões, enfim. Estamos num tempo extremamente difícil e é preciso muita sabedoria e discernimento associados à oração e à vigilância. As palavras deste versículo foram proferidas por Jesus a poucas horas da sua prisão. E mesmo nas horas mais cruciais do Senhor aqui na terra, Ele procurou ministrar aos seus discípulos preciosas lições, tendo em vista o que eles haveriam de passar. E eu queria que você guardasse aí no seu coração, de uma maneira muito viva, essas duas ações imperiosas: orar e vigiar. Nunca essas lições foram tão necessárias quanto nos dias em que vivemos, quando um evangelho de facilidades tem sido pregado a fim de atrair seguidores e lotar templos, sem que haja nenhum compromisso com o Senhor. Nós somos o exército do Senhor na terra, o exército do Senhor, não de homens. E nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, mas para que façamos a vontade de Deus, precisamos saber qual é a vontade de Deus. E muitas vezes nós temos que recuar, nos calar, observar, para discernir aquilo que Deus verdadeiramente quer de nós. Naquele dia o Senhor entrou no jardim do Getsêmani com seus discípulos e lá se afastou para um lugar reservado, levando consigo Pedro, Tiago e João, seus discípulos mais chegados. Ele os deixou em uma pequena vigília de intercessão enquanto se afastava para orar sozinho. Aquele era um momento dramático e decisivo para ele. Ao voltar, por 3 vezes, os encontrou dormindo.
A ideia central aqui é ressaltar a necessidade de oração e vigilância, repito, sobretudo em meio às crises e fraquezas pelas quais passamos. Muitas vezes nós nos precipitamos em dar opiniões, em dizer determinadas coisas, sem o menor critério, sem o menor cuidado. Isso aconteceu nesses dias com um cantor conhecido, também deputado, e que ele manifestou uma opinião completamente fora do prumo e acabou sendo vituperado, envergonhado por muitos. Muitas vezes fazemos isso, deixamos que a emoção fale mais alto. Contenha-se, seja um pouco mais rigoroso no seu critério de discernimento, na sua forma de falar. Cuidado com aquilo que você exterioriza. E aí, mais uma vez, volto a dizer, vigiar e orar para nós é uma questão de sobrevivência. Por isso, essa grande estratégia foi dada pelo Senhor naquele momento tão dramático, no apagar das luzes do seu ministério terreno. E aí a gente pergunta, quem precisa orar e vigiar? Todos os cristãos indistintamente. Homens, mulheres, crianças, velhos, adolescentes, novos na fé ou veteranos na fé. Todos, indistintamente, precisamos orar. E aí a gente para e pergunta, você tem orado? Você tem buscado a presença de Deus? E aí, muitas vezes a gente para e diz, não o quanto deveria. Há sempre aqueles irmãos com os quais nos identificamos. Aprendemos aqui a necessidade de encontrarmos parceiros fiéis de oração e vigilância. Precisamos urgentemente nos dedicar a essa prática. E aí, chame esses intercessores, procure-os, lhes proponha uma parceria de oração, não apenas para resolver problemas exteriores, mas especialmente para ajudá-lo a resistir às tentações mais secretas. E às vezes a compulsão por falar é algo terrível, que deixa marcas incríveis. Homens e mulheres de Deus, homens de Deus, procurem parceiros de oração. Mulheres de Deus, procurem parceiras de oração. Cônjuges cristãos, orem juntos, porque vocês são herdeiros da mesma graça de vida. Orem concordemente. A Bíblia diz em Mateus 18, 19 e 20: em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de alguma coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Na oração de concordância, abrimos passagem para Deus. Orem concordemente. Há cristãos em sua casa, reúnam-os e orem concordemente, e você verá a glória de Deus descer na situação vigente. Há lutas a serem vencidas, gigantes a serem derrubados, tentações a serem resistidas. Não podemos nos descuidar da oração e da vigilância. Às vezes os maiores gigantes são os desejos malignos que militam em nossa própria carne. Hoje nós percebemos uma tendência muito grande à ira. As pessoas se colocam numa postura belicosa com muita facilidade, sobretudo nesses tempos em relação aos políticos. E eu queria dizer a vocês que infelizmente a política na nossa terra, na nossa nação, é um grande jogo de interesses. Nós não percebemos uma postura lícita, uma postura equilibrada por parte daqueles que governam. Nós não percebemos uma postura tranquila,
ou lícita. A palavra na verdade é lícita. O que há é muita corrupção, o que há é muito desequilíbrio no falar, no agir, no sentir. E do Senhor vem o nosso socorro. Clamemos e vigiemos pela nossa nação. Roguemos ao Senhor que pelas misericórdias vivas de Jesus, Ele venha em nosso auxílio. No texto, aprendemos 3 atitudes a serem tomadas para nos tornar vencedores, sobretudo nos momentos de fraqueza e crise. Primeiro, reconhecer e aceitar o fato de que, embora o nosso espírito esteja pronto, a nossa carne é fraca. Precisamos compreender que o ser humano é tridimensional. Somos, na verdade, um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. O nosso espírito, ele é recriado pelo Espírito de Deus. Passamos pela experiência única e definitiva do novo nascimento, propiciado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nos tornamos novas criaturas recriadas à imagem e semelhança de Deus. Isso acontece no âmbito do nosso espírito. A nossa alma, que é a nossa mente, as nossas emoções, a nossa personalidade, é renovada e transformada pela palavra de Deus. À medida que ela passa por essa transformação, vai tomando conhecimento da vontade revelada de Deus na Bíblia Sagrada. O corpo, no entanto, não se converte. Ele deve ser domado, disciplinado pelo Espírito recriado e a mente renovada. Por isso nós somos uma guerra civil ambulante. Veja como o apóstolo Paulo define essa situação em Romanos 7, 18, 19 e 24. Ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O nosso corpo mortal só se converterá por ocasião da segunda vinda do Cristo. Ele se revestirá de incorruptibilidade e será glorificado à semelhança do corpo do Cristo. Não podemos perder de vista que há 3 frentes de oposição contra o cristão: o mundo, o diabo e a carne. É a chamada trindade maligna. E como age essa trindade? Em absoluta unidade. O mundo oferece o leque de opções para pecar. O diabo estimula a aceitarmos a oferta do mundo, sobretudo com o velho e eficaz clichê: não tem nada demais, ou ainda, é só dessa vez, que mal pode fazer? Mas é a carne que clama pelo pecado. É ela que, de todas as formas, busca dar vazão aos seus intentos. Reconhecer e aceitar a fragilidade de nossas inclinações carnais é o primeiro passo para vencê-las. Nem o mundo, nem o diabo podem obrigar você a fazer aquilo que você não quer. Ainda em Romanos 8, 5 e 6, o apóstolo Paulo diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Aí eu pergunto: há alguma área de sua vida em que você se reconhece frágil e vulnerável? Coloque um guarda nessa área. Vigie, ore, peça a Deus que o fortaleça para resistir a essa fragilidade. A segunda atitude é vigiar. A grande aliada do reconhecimento de nossas fraquezas é, sem dúvida, a vigilância. É quando baixamos a guarda que cometemos os piores erros e levamos as piores quedas. Em Mateus 10,16, Jesus alerta: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha quanta sabedoria tem aqui. Não brinque com o seu pecado, não dê ouvidos às ofertas do mundo, nem aos estímulos do diabo, e muito menos aos apelos de sua carne. Não há gigantes no território dos desejos carnais, como diz certo pensador cristão,
Portanto, o remédio aqui é fugir. O muro de proteção de Deus para nós é a obediência. Se o rompermos, seremos atacados pelas serpentes que estão ao redor. Coloque limites em você mesmo. Estabeleça linhas de defesa. Trate de matar a carne de fome e afugente o demônio que deseja se alimentar dela. Não alimente as serpentes à sua volta. Isso pode ser trágico sob todos os aspectos. Fique esperto, tem uma torcida contra ao seu derredor, esperando a sua queda. Portanto, não ande por aquele caminho. Não faça mais aquele tipo de negócio aparentemente vantajoso, mas que pode colocá-lo numa situação difícil. Não saia naquela companhia. Não faça aquela concessão. Não entre naquele lugar. Não compre mais aquela revista que você gosta de ler escondido. Não alugue mais aquele filme, aquele tipo de filme. Não acesse mais aquele site. Deixe o talão de cheques e o cartão de crédito em casa para não comprar desnecessariamente. Não fume aquele cigarro, não experimente aquela droga. O prazer momentâneo pode levá-lo a um câncer ou a um enfisema. Se está com sede, beba água, suco ou refrigerante. Evite o primeiro gole daquela bebida que você gosta de tomar estupidamente gelada. Mesmo em casa, costume de casa, vai à praça, já diziam os antigos. Nada que possa colocar tropeço ao nosso caminhar com Deus deve ser abraçado. No que tange às inclinações e apelos da carne, somos instruídos pela palavra de Deus a fugir. Se nos expomos deliberadamente à tentação, fica muito mais difícil resistir e não pecar. Não deixe que a cobiça, a tentação, dê a luz ao pecado. Uma boa retirada é sempre sinal de valentia, já diziam os antigos. Você tem sido vigilante e colocado guarda em sua área de vulnerabilidade? Pensa nisso em nome de Jesus. E a terceira e última atitude é orar. É levantar intercessores. Ore sempre, sem cessar, pois mesmo conscientes de nossas fraquezas, se não nos fortalecermos em Deus, através da oração, seremos vergonhosamente nocauteados. Quantos servos de Deus têm vivido momentos extremamente difíceis? E também não julgue o pecado do outro se o seu pecado é diferente do dele. Todos pecamos e todos temos as nossas áreas de vulnerabilidade. Não conseguiremos vencer sozinhos, por isso não estamos propondo um conjunto de regras a seguir, mas um relacionamento íntimo com Deus vivo. Clame ao Senhor, confesse-lhe suas fraquezas, peça-lhe fortalecimento. Que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No modelo de oração que o Senhor nos ensinou em Mateus 6,13, ele diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Só pelo poder de Deus, através da oração, poderemos resistir aos apelos da carne. Cada pecado que fazemos escondido, quando damos vazão à nossa carne, se transforma em um link, através do qual o adversário acessa para ter direito legal sobre a nossa vida. Pensa nisso em nome de Jesus. Não fique só. Busque a ajuda de intercessores confiáveis. Compartilhe a sua dificuldade. Jesus fez isso. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A oração do cristão deve ser algo contínuo. Fale com Deus andando pelo caminho, em casa, em todos os lugares, de forma só mentalmente, mas fale com o Senhor sempre. Você tem orado e buscado um parceiro de oração para resistir às tentações? Não? Então faça isso já. O que o Espírito de Deus deseja que aprendamos hoje, no meio de tudo que temos vivido nos últimos tempos? Primeiro, busque um parceiro de oração e vigilância. A oração de concordância move os céus ao seu favor. Jamais fique só em momentos de intensa luta espiritual. Revele o motivo da sua luta. Jesus revelou o motivo dele aos seus discípulos mais chegados. Segundo lugar,
Reconheça e confesse diante de Deus as suas fraquezas e inclinações. Confesse também ao seu parceiro de oração, para que ele ore e vigie com você e o ajude a resistir às suas tentações. Terceiro, vigie, fique atento a esses apelos da carne e não brinque com o pecado. Ore sem cessar. É a quarta lição que aprendemos. E se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, para que Ele o liberte das suas tentações, inclinações e quedas. Que o nome do Senhor Ele seja poderosamente glorificado. E eu mais uma vez insisto, igreja amada, fica firme em oração. Oração pela sua casa, oração pela nação, oração pelos governantes, não pedindo a Deus, dizendo a Deus o que Ele deve fazer, mas entremos em concordância, orando ao Senhor, pedindo que Ele levante lideranças sérias, lideranças comprometidas com o Senhor e com o povo, homens que possam liderar essa nação com equilíbrio e honestidade e licitude. Que o nome do Senhor em todas as coisas seja glorificado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por tudo, graças te damos por mais um dia, graças te damos pelo teu agir no nosso meio. Eu peço a ti por todos esses que ouvem essa palavra, Senhor, que essa palavra toque a profundidade dos corações, que nós sejamos visitados pelo teu Espírito Santo, que haja uma santa compulsão pela oração e pela vigilância no nosso meio. Derrama um batismo de discernimento sobre o teu povo, Senhor, para que ele não se deixe iludir por aqueles que se dizem cristãos, e que o teu nome em todas as coisas, Senhor, seja glorificado nas vidas desses teus amados, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.